5, né? A gente começou ontem a falar sobre Isaías, né? Ontem a gente conheceu Isaías capítulo 6. Amanhã a gente vai voltar, amanhã não, segunda a gente vai voltar para Isaías, né? E hoje a gente vai continuar em Oséias capítulo 5, tá bom? Então, amém, glória a Deus. Eu vou orar agora e a gente começa então a falar sobre o capítulo do dia, amém. Meu Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor, perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, Senhor, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós pecamos, ainda que involuntariamente, ainda que por um pensamento, um desejo, Pai, nós pecamos. E por isso nós reconhecemos a nossa condição, meu Deus, de miseráveis, nós precisamos de Ti. Somente o Senhor nos santifica, somente o Senhor nos conserta. Meu Deus, nos arruma, nos conserta, Deus, nos torna melhores, em nome de Jesus, Pai, amém. Porque nós precisamos melhorar, Senhor, porque em nós não há nada de bom, tudo que há de bom vem de Ti, Pai. Então nos ensina a Tua bondade, Senhor, que venhamos a experimentar da Tua benignidade todos os dias das nossas vidas, Senhor, amém. Que o Senhor, meu Deus, nos ensine os Teus caminhos, nos ensine a obediência, que venhamos a andar, meu Deus, na Tua presença, que venhamos a buscar a Tua face, que venhamos a discernir sobre a Tua voz, que venhamos a Te temer, meu Deus, que venhamos, meu Deus, a tremer diante da Tua presença, Pai, amém. Que venhamos a ter reverência por Ti, respeito por Ti, Pai, pelas Suas coisas, pela Tua palavra. Que venhamos a ouvi-la, meu Deus, com amor, com o coração totalmente voltado a ela, com os ouvidos bem atentos. E que venhamos a ter o cuidado de guardá-la muito bem guardada, para que Satanás não venha nos roubar de nós a preciosa palavra da vida. Amém, Deus. Que o Senhor nos livre de todo mal, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém. A paz, Adriano. Amém. Glória a Deus. Amém. Antes de começar a aula de hoje, eu só quero falar um negócio que eu observei. Sempre que a gente tem aula que é sobre pecado, confronto, conversão, arrependimento, né? É a aula que tem menos visualizações. São essas aulas sobre pecado, arrependimento, né? E isso fala pra gente sobre uma igreja que tem a falsa impressão de que é perfeita. Porque, gente, o cristianismo está, né? Ser cristão é eu entender que eu sou falha, é eu entender que eu preciso de Deus, que eu peco, eu luto contra mim mesmo, mas nessa luta eu erro, eu perco, né? Eu preciso dele, não há em mim nenhuma santidade, não há em mim nada de bom, né? Ainda que em pensamento eu peco, né? Eu não consegui ainda hoje chegar no nível de perfeição de não pensar no pecado, gente. Eu penso, né? Eu acredito que vocês também. Então, ainda que em pensamento, às vezes passa pela minha cabeça um pensamento, peraí, volta aqui para Cristo, né? Pequei. Foi um segundo, pequei. Um pensamento ruim passou, pequei. Às vezes um desejo brotou no meu coração, foi por um instante, logo eu falei, não, sai, pequei. A Bíblia diz isso, né? Ainda que por um instante, um momento, você pecou. E essa é a questão, a gente tem que reconhecer que não é porque eu sou boa, é porque é por causa da graça dele, é a misericórdia dele que me alcança, é por eu reconhecer todos os dias que eu sou pó, né? O quão miserável eu sou. O evangelho de Cristo é a gente se humilhar todo dia, não é eu achar que eu sou melhor do que o irmão. Não é eu achar que eu sou melhor porque eu estou jejuando. Não é achar que eu sou melhor porque eu estou fazendo uma campanha. Não é achar que eu sou melhor porque eu estou indo todo domingo na igreja. Não. Né? O evangelho de Cristo é eu tentar entender o irmão. Eu não vou julgar o irmão. Por quê? Porque eu também peco. Eu tendo o conhecimento que eu tenho sobre Deus. Às vezes me vem um pensamento ruim na cabeça e eu pequei, caramba. E quem sou eu então para falar dele que nem conhece a Deus como eu conheço? Se eu conhecendo, passa essa vergonha. Se eu conhecendo, tudo bem que essa vergonha estou entre eu e Deus, né? Ninguém sabe do meu pensamento. Mas Deus sabe. Passei vergonha com ele. Meu Deus do céu. E para mim basta. Passar com vergonha com ele já bastou. Né? Esse pecado já foi o suficiente. Ele ser conhecedor. E é isso, né? Isso fala pra gente algo que é muito grave, né? É um alerta para a igreja isso, né?
A igreja tem que ter esse cuidado de se humilhar todos os dias, de cuidar da sua salvação todos os dias. A pessoa acha que foi uma vez, reconheceu Cristo, está salva. Não, cuide da sua salvação todos os dias. Se humilhe todos os dias, busque todos os dias e reconheça a sua miserabilidade todos os dias. É isso mesmo, gente. É reconhecer que a gente precisa dele, que a gente não é nada. A gente é miserável. Ai de nós se Deus fosse nos retribuir segundo o que a gente merece. E é essa a questão, eu entender isso. Meu Deus, eu estava perdida. Se Deus fosse me retribuir segundo o que eu mereço. Oh, caramba, hoje já me passou um pensamento ruim na cabeça. Imagina se Deus fosse me dar segundo o que eu mereço receber. Estava perdida, né? Então, amém. A gente então lembra, né, que a gente está ali na história de Israel, onde Uzias morreu. No reino sul, né, no reino de Judá, Uzias morreu. Quem está reinando lá no reino sul? Jotão, tá? Então, Jotão, o filho de Uzias. Quem está lá no reino norte? Peca. Falta bem pouquinho tempo para o reino norte ser levado. Faltam uns 20 e poucos anos, gente. Uns 28 anos, 29 anos. Falta bem pouquinho tempo. Já está para o reino norte ser levado pela Síria. E Oséias continua pregando. A gente lembra que Oséias, ele começa a pregar no reinado de Jeroboão II. E ele vai de Jeroboão II até o reinado, até o cativeiro da Síria, né? Eis que agora, nessa época, quando Uzias morre e Jotão é levantado como rei lá do sul, mais um profeta vai surgir, tá? A gente vai ver que é Miqueias. E Miqueias também vai pregar lá no reino norte. Miqueias também vai estar pregando lá, ajudando a Oséias, né? Ele vai estar pregando lá também no reino norte, mas não vai adiantar nada não. Mas ele vai pregar lá no reino norte e Miqueias vai também pregar no reino sul. Então, Miqueias vai ficar pregando ali no Reino Norte e Reino Sul. A gente já está para entrar nesse livro de Miqueias, porque ele é agora no reinado de Jotão, né? A gente já está no reinado de Jotão. E ele começa a pregar no reinado de Jotão até o cativeiro, até o reinado de Ezequias. Então, até o cativeiro ali da Síria, Miqueias também prega, né? Então, Miqueias prega tanto para o Reino Norte como para o Reino Sul. Então, agora a gente está no contexto de 3 profetas que estão pregando, né? A gente lembra. Amós já pregou, a gente lembra, já viu? Então, agora, quais são os 3 profetas pregando, né? Oséias, que a gente vai concluir já já, Isaías e Miqueias, tá? E mais pra frente a gente vai ver Jonas. Mas, por enquanto, são esses 3 pregando até que a Síria tome o Reino Norte. Então, a gente está nesse contexto ainda, onde Deus está avisando o Reino Norte que já chega, já não dá mais, é muita idolatria ali, é muita desobediência. Eles acham que estão obedecendo a Deus, mas eles nem conhecem o Deus que eles dizem obedecer. Como que vai obedecer alguém que você não conhece? E Deus continua falando isso para eles, tá bom? Continua vindo com essa mensagem para o Reino Norte que acabou, tá acabado. Deus já desistiu deles. Deus já não quer mais papo. Deus agora já está lançando o castigo. Então, no versículo 1, né, a gente lembra que no profeta Amós, Deus ainda falava sobre arrependimento, né? No livro do profeta Amós, Deus ainda fala, se arrependam, se arrependam. Agora, no livro de José, Deus já fala, eu já cansei de vocês, já decidi entregar vocês, não sou mais de vocês, desisti de vocês. Já mudou a pregação, tá? Então, é essa a pregação agora em Oséias. Aí, no capítulo 5, no versículo 1, diz assim, ouçam isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque contra vocês é que este juízo se dirige, visto que vocês foram um laço para Mispa, e uma rede estendida sobre o monte Tabor. Então, o que ele está falando é para todo o povo de Israel, é para todos os sacerdotes. A gente vai ver que ele vai começar a falar de Judá também, tá, gente? Então, agora, ele não vai se limitar a falar mais só sobre o Reino Norte. Lembra que em Oséias 3 e 4, a gente havia visto que o reino de Judá ainda não havia se corrompido? Agora se corromperam. Por isso que Isaías entrou na jogada, tá? Então, a gente lembra que Isaías começa a pregar na morte de Uzias. Por quê? Porque o reino de Judá, a gente, também está super idólatra. O reino, a gente vai ver que vai ter um rei de Judá que vai sacrificar um dos filhos dele com um demônio, né? Então, tá nesse nível já, o reino de Judá também, o reino lá de baixo, né? Então, agora a gente vai ver que os 2 reinos estão ruins. Não é mais só o reino de cima, não é mais só o reino norte. A casa de Davi também. O reino lá de baixo, da casa de Davi, também tá horrível. Também tá super idólatra. Tem prostitutas cultuais, né? Tá uma aberração só.
tá nesse nível, tá? Por isso que eu disse que Isaías entrou já na história, na jogada. Por quê? Porque Isaías vem pregando para o Reino Sul. Isaías, ele vem pregando para Jerusalém. Isaías vem pregando sobre Judá, né? E ele já começou a pregar. Então, Isaías já está pregando lá para o Reino Sul, porque o negócio lá tá feio. E Oséias continua pregando para o Reino Norte, que o negócio lá no Reino Norte também continua feio. E agora eles conseguiram levar o Reino Sul junto com eles, para o pecado. Tá todo mundo indo para o pecado junto. Então, agora no versículo 1, ele diz isso, né? Ó, eu não estou falando só com um. Eu não estou falando só com o povo. Eu não estou falando só com o rei. Eu não estou falando só para uma pessoa. Estou falando para todo mundo. Vocês todos. Desde os sacerdotes no templo, vocês também pecam e erraram por não ensinar a minha lei, não ensinar corretamente, ficarem ansiando para que o povo peque, para vocês comerem mais das ofertas. A gente lembra que viu isso, né? Em Oséias 4. E aqui Deus fala, olha, eu estou falando com os sacerdotes, estou falando com o povo e estou falando com os reis. E aqui ele diz, o que eu falo é para vocês. Vai acontecer com vocês o que eu estou dizendo. Então aqui diz, e vocês foram um laço para Mispa, né? Que Mispa é essa? É Mispa, gente, tem duas Mispa, né? Tem a Mispa de Gileade e tem a Mispa de Benjamim, na terra de Benjamim. Eu fui ler esse capítulo inteiro, estudar o capítulo inteiro, nesse capítulo se fala sobre Benjamim. Então eu acredito que seja a Mispa de Benjamim, tá? Então, tem mais lógica sem a Mispa de Benjamim aqui do que a de Gileade. Eu andei estudando, pesquisando, né? Alguns estudiosos até falam, é a Mispa de Gileade. Mas, gente, eu não acredito, não tem lógica sem a Mispa de Gileade, né? Tem lógica ser a Mispa de Benjamim mesmo, porque eles vão falar de Benjamim. Deus vai falar, ai de você, Benjamim, você tá ferrado, você tá lascado. Então, é sobre Benjamim. Então, eu acredito que seja a Mispa de Benjamim, tá? Então, aqui fala sobre Mispa, que fica lá na terra de Benjamim. E esse Monte Tabor fica onde? Fica no Reino Norte. Então, não tem por que ser a Mispa de Gileade, porque Gileade também é o Reino Norte. E Deus está falando aqui com Judá também. Deus está falando com o Reino Sul também. E ele menciona Benjamim, Deus, quando ele fala, não, é você, Benjamim, eu estou falando de você. Então, eu creio claramente, gente, que é Mispa de Benjamim. Então, vamos lembrar o que aconteceu em Mispa de Benjamim? Em Mispa de Benjamim foi aquele lugar onde Samuel reuniu o povo, lembra? E eles se arrependeram. E eles se voltaram a Deus novamente e disseram que iam se consertar, se arrependeram verdadeiramente e ofertaram sacrifícios a Deus. Tanto é que Samuel foi e construiu ali um monumento, né? Colocou uma pedra ali, né? Como um memorial, chamada Ebenezer, lembra? Né? Ebenezer, né? Ebenezer. Então é esse lugar, tá? E esse lugar é em Mispa, né? Ali, isso é uma coisa importante que aconteceu nesse lugar aqui que Deus está falando, tá? O que acontece? Mispa é uma montanha, né? Que tinha lá nas terras de Benjamim. O que é esse Tabor, Monte Tabor aí, né? Esse Monte Tabor, ele fica lá no Reino Norte, ele não fica no Reino Sul, fica lá para cima do Reino Norte. Um acontecimento importante que houve nesse Monte Tabor foi na época de Juízes. Lembra da juíza Débora? A juíza Débora, quando ela foi levantada como juíza, dentro do período dela em que ela julgou ali em Israel, Deus havia falado para ela para que Baruque seria levantado como um libertador do povo de Israel na guerra. E lembra que Baruque ficou com medo? E Baruque falou, eu não vou sozinho, só vou se você for juíza, né? E a Débora falou, por causa disso, você não vai receber a honra da guerra. Quem vai receber vai ser uma mulher. E ela foi. Então, quando ela foi, Deus havia dado uma ordem. Deus falou, é o seguinte, vocês vão se reunir no Monte Tabor. Vocês vão reunir todo o exército no Monte Tabor. Porque ali eu vou dar para vocês a vitória. Então ali Deus fez um acordo e eles celebrariam a vitória. E celebraram, a gente lembra. E realmente a honra foi dada para uma mulher, né, que matou ali. Eu não lembro o nome, gente. É com S o nome. Esqueci. Císera. Matou Císera, isso mesmo, um homem. Ela matou o chefe, lembra? Do outro reino. Ela, uma mulher matou o chefe do outro reino, o Císera. O nome do homem era Císera. O que acontece agora? Esse povo resolveu, nesses dois lugares onde Deus havia
feito um pacto com esse povo, né? Onde havia sido feita uma aliança com esse povo, né? Onde Deus havia usado esse povo para vencer. Esse povo agora resolveu levantar altares pagãos. Então, lá no Monte Mispa, eles resolveram levantar altar para Baal, altar para esses deuses pagãos. Lá no Monte Tabor, né? Eles resolveram, né, levantar altar ali, tá, para demônios, né, para esses deuses pagãos. Então foi isso que aconteceu, né? Esses dois lugares que foram lugares que Deus usou como símbolo da aliança dele, de Deus com aquele povo, agora eles estavam erguendo altares para deuses pagãos. E é isso que Deus está dizendo aqui. Esses dois lugares que vocês ergueram altares pagãos é para a própria armadilha de vocês. Ali vocês armaram a própria armadilha para vocês serem pegos. E vocês foram pegos por mim. Aquilo testemunha contra vocês, que vocês fizeram naqueles montes, né? É isso que Deus está dizendo aqui para eles. Aí no versículo 2, então, diz assim: e ao sacrificarem animais de forma inadequada, se corromperam, mas eu castigarei a todos eles, né? Então você vê que eles castigavam até animais de forma inadequada, né? Então até errado, eles castigavam, eles sacrificavam errado, né? Então aqui não diz exatamente como é que eles sacrificavam errado, mas ou deve ser algo que era para Deus e eles pegavam para ele a gordura lá, né, do animal, eles pegavam para eles, né? Ou então, né, eles estavam sacrificando animal impuro, alguma coisa assim. E ou eles sacrificavam para Deus, né, nesses montes de forma inadequada, ou eles levantaram esses altares. Oi, Francisco, boa noite. Ou eles levantaram esses altares pagãos, tá? E é isso que está dizendo. E Deus está dizendo: não, vocês se corromperam, né? E eu vou castigar todos vocês, né? Vocês ficam sacrificando animais de forma inadequada. E lá Mispa, né? Eu acredito até que eles deviam se reunir lá para clamar a Deus, né? Porque Deus diz aqui, né, que eles vão chamar ele. Pelo jeito, Deus vai falar assim: vocês ficam se reunindo, clamando a mim, vocês ficam me pedindo ajuda. Porque essa é a impressão que dá nesse capítulo. Que eles falam: Deus me ajuda, né? Eles estão sacrificando, querendo que Deus faça algo por eles, que Deus ajude eles, mas eles estão fazendo errado. E é isso que Deus está cobrando, né? Então lá, esse lugar que vocês estão fazendo, que vocês estão achando que eu estou gostando, na verdade é para laço de vocês. Eu não estou gostando, isso não tá legal, não tá certo, vocês estão fazendo do jeito errado. E por isso eu vou castigar vocês. Aí no versículo 3, Deus diz: eu conheço a Efraim, e Israel não se esconde de mim. Porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel se contaminou. Você vê que ele faz uma distinção, né, entre Efraim e Israel. Agora Deus fala sobre um todo. Primeiro que Efraim, Deus não está falando só com a tribo de Efraim. Deus, ele pontua mais o reino norte, porque o reino norte ainda está pior, ainda consegue estar pior do que o reino sul. Então o reino sul está ruim, o negócio lá está feio, mas o reino norte está pior, é isso que Deus está dizendo, né? Então o reino norte já está feio, o negócio já está pior, né? No reino sul Deus vai começar a levantar agora profetas para falar com o reino sul, mas no reino norte já passaram vários ali, o negócio não se acertou, né? Elias, Eliseu, Amós, Jonas e nada do povo se consertar aqui, né? Então, no versículo 3, Deus está dizendo Efraim sobre o reino norte, tá? Então a gente lembra que Deus muitas vezes, a Bíblia muitas vezes, né, usa o nome de Efraim para se referir ao reino norte. Então, como o trono fica boa parte do tempo sob a casa de Efraim, sob essa tribo, né? Ele é chamado de Efraim, assim como o reino sul é chamado de Judá. E tem duas tribos lá, né? Tem Benjamim e Judá. Mas, apesar de ter Benjamim lá embaixo, ele é chamado de Judá. E, da mesma forma, é o reino norte. Muitas vezes ele é chamado de Efraim, esse reino norte, tá? Mas Deus não está falando só com a tribo de Efraim. Deus está falando com todo o reino norte. E Deus chama a atenção do reino norte porque o negócio deles está mais feio. A sentença deles está chegando mais rápido, né? Então se conserta porque o negócio de vocês já está perto. E Israel, Deus está falando que ninguém, né? Todo Israel, ninguém se esconde dele, inclusive Judá. É isso que Deus está dizendo. Deus agora está unindo todos os reinos num povo só para dizer: nem Judá se esconde de mim. Não é porque é a casa de Davi que eu vou deixar passar. Eu não tenho queridinhos, eu não tenho favoritos, né? E é isso que Deus está querendo dizer. Então aqui Deus fala: porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel se contaminou.
Aqui ele diz que o reino norte se prostituiu. Então, o reino norte começou a prostituição. Ele está dizendo, e realmente, gente, quem foi que começou essa prostituição? O reino norte, através de Jeroboão I, por causa dos bezerros de ouro, né? Ai, desculpa, gente. Então, a prostituição começou no reino norte, quando eles foram adorar o bezerro de ouro em nome de Deus, né? Eles adoravam aquele bezerro em nome de Deus, dizendo que era Deus. Mas era errado, porque Deus havia falado para não adorar imagem alguma, né? Então, eles começaram a prostituição e então, depois, na época de Acabe, começaram a adorar ali Baal. E Deus diz, vocês começaram com o negócio. E agora vocês contaminaram todo mundo. E foi aí no Reino Norte que o negócio começou. Agora até o Reino Sul está contaminado. É isso que Deus está querendo dizer, né? Porque o Reino Sul também se contaminou. O Reino Sul também está adorando Baal. O Reino Sul também está adorando... O Reino Sul, gente, sai lá do Sul para ir lá no Norte adorar os deuses pagãos. Está nesse nível agora, né? E é isso que Deus está dizendo aqui. O negócio começou no Reino Norte. Vocês começaram se prostituindo. Mas vocês estão levando todo o Israel a se prostituir, inclusive o Reino Sul. Tudo por culpa de vocês, Efraim. Por isso que a culpa deles é maior, né? Deus fala de Efraim na frente de Israel, né? Se a gente para pensar, devia vir o todo primeiro e depois Efraim. Mas não, Deus está pondo a culpa em Efraim. Deus está pondo a culpa no Reino Norte, né? Então não é na tribo de Efraim, mas sim no Reino Norte. E quer queira, quer não queira, a maioria dos reis que passaram no Reino Norte foram de Efraim. Então, a culpa é do Reino Norte. Vocês não se arrumaram, vocês não se consertaram e agora até contaminaram o outro reino, o Reino Sul. Aí no versículo 4, Deus diz assim: não desejam ajustar seu proceder para voltarem para o seu Deus, pois um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem a Deus. Eles adoram um Deus que eles não conhecem. Eles sacrificam para um Deus que eles não conhecem. Eles dizimam para um Deus que eles não conhecem. Eles fazem festas para um Deus que eles não conhecem. Eles cantam para um Deus que eles não conhecem. E é isso que o livro de Oséias vem falando, né? O livro de Amós, o livro de Oséias, vem falando sobre isso. Vocês estão falando em meu nome, fazendo coisas em meu nome, e vocês nem me conhecem. Vocês estão fazendo tudo errado. Se vocês me conhecessem, vocês iam saber que isso é errado. Que esse jeito que vocês estão fazendo é errado. Então, vocês não me conhecem. E é isso que Deus vem dizendo. Vocês não me conhecem. E é por não me conhecer que vocês não querem mudar. Vocês não se arrumam. Vocês não se ajustam porque vocês não me conhecem. Se vocês me conhecessem, vocês saberiam que eu não gosto que vocês adorem Baal. Como vocês não me conhecem, vocês acham que para mim não tem problema vocês adorarem outros deuses. Porque os outros deuses são assim. Não tem problema você adorar 15 deuses de uma vez, porque Baal não vai achar ruim. Mas vocês não me conhecem. Vocês acham que eu sou igual a Baal. Não tem problema para mim você adorar outro deus. E não. E vocês não se consertam exatamente porque não me conhecem. Se vocês me conhecessem, vocês se consertariam. Vocês se arrumariam. Mas vocês não me conhecem. E é por isso, porque vocês não me conhecem, que vocês não se consertam e continuam andando em prostituição. Continuam servindo outros deuses, porque vocês não me conhecem. Aí vocês continuam se prostituindo e não se consertam nunca. E eu tô cansado de vocês, que vocês não me conhecem, nem querem me conhecer. Isso Deus fala, né? Lembra até, né? No capítulo 4 a gente havia visto que Deus havia falado. Deus põe bem, de uma forma bem enfática ali, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque eles não sabem me obedecer. Porque eles não me conhecem. Como você vai obedecer algo que você não conhece? Eles não sabem do que eu gosto. Eles não sabem o que eu odeio. Então eles estão morrendo, estão sendo destruídos porque eles não me conhecem. Eles não sabem de mim. Não conhecem o Deus que eles dizem servir. E vem vindo na mesma pegada, eles não conhecem a Deus. E a falta de conhecimento deles é o que está levando eles à destruição. Aí no versículo 5 diz: a soberba de Israel o acusará claramente. Israel e Efraim cairão por causa de sua iniquidade. E Judá cairá juntamente com eles. Você está vendo que agora colocou Judá aqui no meio, né? Tá dizendo aqui, né? Que Efraim e Israel cairá. É todo o reino norte, né?
E aquele fala bem, gente, a gente fala assim, mas pra que falar Efraim? Parece até redundante, né? Efraim faz parte do Reino Norte. Efraim também faz parte de Israel. E é, de certa forma, redundante, porque Efraim já está incluso no Israel ali, já que Deus separou Judá. Né? Mas o que Deus está deixando muito claro? Que a culpa é de Efraim. Que a culpa é da maior parte dos reis que passaram ali. A culpa é daqueles reis que tiveram a oportunidade de fazer alguma coisa e não fizeram. A maior parte dos reis que passaram ali foram de Efraim. E eles podiam ter feito alguma coisa, eles não fizeram. Então a culpa é de Efraim. A culpa é desses reis. A maior parte do reinado foi sobre Efraim. Então é como se Efraim tivesse errado, já que a maior parte do reino foi dele, né? É como se ele tivesse errado. E é isso que Deus está dizendo. Por isso que ele põe separado Efraim, apesar de Efraim pertencer a Israel, né? E aqui você vê que agora pôs Judá, né? Então agora já está falando sobre Judá caindo. Judá começou a se perverter. Judá começou a adorar Baal. Judá começou a adorar outros deuses. E esse Deus está dizendo aqui, o próprio orgulho de Israel é testemunha de acusação dele. O próprio orgulho dele depõe contra ele. O orgulho dele de não me ouvir. Eu tô indo aí, tô mandando profetas para esse povo se consertar, esse povo se arrumar. E esse povo mata os meus profetas. Esse povo expulsa os meus profetas. Esse povo manda os meus profetas calarem a boca. Esse povo diz, eu não preciso ouvir, eu já conheço Deus. Eu já sei muito sobre Deus, você não precisa me falar nenhuma repreensão, não. E é isso que Deus está dizendo aqui. Né? E é esse orgulho deles, por não querer ouvir a repreensão de Deus, é que está depondo contra eles mesmos. E está acusando eles. E eles vão ser castigados. Porque a acusação deles é essa. Que eles não ouvem a Deus. Eles são muito orgulhosos. Eles acham que eles sabem tudo sobre Deus. E não conhecem a Deus. Não sabem nada de Deus. Eles acham que sabem muito. E aqui então diz que Judá também. Judá também vai ser castigado por causa da sua iniquidade. Agora entrou Judá, né? A gente lembra que no capítulo 4 Judá não havia caído. Então se observa que do capítulo 4 até o capítulo 5 há um tempo ali que Judá cai, né? Então no capítulo 4 Judá não havia caído. Oséias ainda fala, não me façam Judá cair. Judá não tinha caído ainda. Mas agora do capítulo 4 para o capítulo 5 a gente vê que passou um determinado período de tempo que Judá caiu. Judá também agora está perdido. Então no versículo 6 diz assim, eles vão com os seus rebanhos e com o seu gado e vão buscar a mim. Tá vendo, gente? Eles buscavam a Deus. Tanto é que Deus fala na carta de Oséias, nesse livro de Oséias, Deus fala, busquem a mim, mas não me busquem lá em Betel. Não me busquem lá em Gilgal. Porque eu não estou lá. Me busquem verdadeiramente. E então me encontrarão. E o que acontece? Eles tentavam buscar Deus. Eles iam lá em Betel. Lá onde está o bezerro de ouro, tentar buscar Deus lá. Eles iam sacrificar em nome de Deus. Eles faziam as coisas em nome de Deus. Também em nome de Baal, outros deuses. Mas eles também buscavam em nome de Deus. Mas buscavam errado. E é isso que Deus diz. Então Deus diz, vocês vão continuar. Vocês vão com seus rebanhos, com seu gado, e vocês vão tentar me encontrar. Mas não vão me encontrar mais. Porque eu vou sair do meio de vocês. Por enquanto eu estou vindo até vocês por meio de profetas. E vocês estão se recusando a me ouvir. Eu estou vindo falar com vocês através dos meus profetas. E vocês não querem minha presença aqui. Vocês mandam o profeta embora com a mensagem que ele tem. Mas vai chegar um dia que vocês vão querer oferecer sacrifícios a mim. Vocês vão querer me buscar e não vão me achar. Porque eu não vou estar mais entre vocês. Eu não vou mandar mais profetas. É isso que ele está falando. Eu não vou mandar mais profetas para falar com vocês. Vocês vão querer ouvir minha voz e não vão poder. Não vai ter quem diga sobre mim para vocês. E vocês não me conheciam. Aí no versículo 7, Deus diz, vocês foram infiéis a mim. E os filhos que vocês geraram são filhos ilegítimos, não são meus. Hoje vocês já não são mais meus, vocês são de Baal. Vocês já não me servem mais. Meus vocês não são. Então aqui ele diz, portanto daqui a pouco eles, esse povo, e a terra deles vai ser destruída. Que dó, e vai ser mesmo, né? Portanto, daqui a pouco vocês do Reino Norte e a terra de vocês e do Reino Sul também, vocês vão ser castigados?
vocês vão ser destruídos. E a terra de vocês, que vocês tanto se orgulham, se vangloriam, também vai ser destruída. Aí no versículo 8, agora a gente vai ver que Deus fala sobre Benjamim. Por isso que eu acho que é a mispa de Benjamim. Deus no versículo 8 fala assim: tocai a trombeta em Gibeá, a buzina em Ramá, elevai a voz em Bet-Aven. Cuidado, ó Benjamim. Você está vendo que Deus deixa muito claro aqui sobre uma tribo, né? A tribo de Benjamim. Onde está a tribo de Benjamim? No sul, gente. A gente lembra que a tribo de Benjamim, ela era governada pela casa de Davi, né? A tribo de Benjamim estava lá no reino de Judá. O reino de Judá é Judá e Benjamim. Mas aqui Deus deixa muito claro que Benjamim, né, deve estar pior no negócio, né? Então Benjamim deve estar pior do que a tribo de Judá. Então a tribo de Benjamim lá do reino sul deve estar pior do que a tribo de Judá. Mas a tribo de Judá está ruim também. A gente vai ver que o pessoal da tribo de Judá também não é santo não. Não estão bens não. Não estão bons não. Mas parece que Benjamim está pior, né? Pelo que Deus está falando. E parece que Benjamim, a tribo de Benjamim, pelo que diz aqui, ele ficava indo lá para o reino norte, né? Então parece que Benjamim não bastava ele fazer os pecados lá no reino sul, eles estarem pecando lá no reino sul, eles estavam saindo da terra deles lá do reino de Judá e indo lá para o reino norte adorar em Betel. É isso que Deus está dizendo aqui. Aí então Deus diz: ah, você Benjamim, toca a trombeta aí em Gibeá, toca aí a buzina em Ramá, vão lá gritar lá dentro de Bet-Aven. A gente lembra, né? Bet-Aven é um trocadilho de Deus aqui para Betel. Betel significa casa de Deus. Lembra que é aquele lugar extraordinário que, eu ia falar Jó, que Jacó pôs uma pedra e foi dormir e sonhou? É esse lugar. Aí quando Jacó acordou e falou: nossa, aqui com certeza é a casa de Deus. E antes se chamava Luz aquele lugar. Então a gente lembra que Jacó pôs o nome de Betel naquele lugar por causa desse sonho que ele teve com Deus, né? Ele viu ali, né? Aquela escada, né? Tudo. E então foi dado o nome de Betel, que significa casa de Deus. E aqui Deus está falando: não é minha casa não. É Bet-Aven aquilo dali, né? E o que é Bet-Aven? É casa do pecado, né? A gente falou sobre isso na outra aula. Deus usa agora esse trocadilho. A gente vai ver que nesse livro aí ele fica falando isso. Deus vai ficar o livro inteiro falando Bet-Aven, né? E é um trocadilho. No lugar de Betel, que é casa de Deus, Deus fala: não, não é casa de Deus não, isso daí é casa do pecado, né? E é isso que ele tá falando aqui. Vai lá tocar a trombeta lá em Gibeá, avisar que a guerra tá chegando, avisar, né, que a batalha tá chegando, que o inimigo tá vindo, né, para todo mundo se preparar. Vai lá tocar a buzina em Ramá, para o povo se preparar para a guerra, porque eu estou chegando e eu vou castigar vocês, né? Vai lá clamar em Bet-Aven, pedir para o bezerro de ouro lá em Betel. Vai lá para a casa de pecado, que aquilo dali não é casa de Deus, não, é casa de pecado. Vai lá clamar. Aí ele ainda fala, Deus, né? Cuidado, ó Benjamim. Você vê então que Benjamim estava indo. Você vê que a impressão que dá é essa, né? Parece que Judá estava pecando lá no sul, né? Mas eles não chegaram ao ponto de subir para os altares pagãos do Reino Norte. Mas Benjamim sim. Então a impressão que dá é que Benjamim agora começou a sair de Jerusalém, começou a sair do reino de Judá para ir adorar o bezerro de ouro lá em Betel. E é isso que Deus está falando aqui. Cuidado, Benjamim, cuidado. Vai lá anunciar a guerra. Vai lá tocar a trombeta e a buzina para anunciar a guerra e vai lá clamar. Lá junto com o bezerro de ouro, lá na casa do pecado. Vai lá, Benjamim. Aí no versículo 9, Deus diz: Efraim será para assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel manifestei o que se cumprirá. Aqui quando ele fala Efraim, mais uma vez, não é só a tribo de Efraim, porque todo mundo vai ser castigado, não é só a tribo de Efraim que vai ser castigada, é todo mundo. Ele está falando do Reino Norte. É por quê, gente? Por que se usa também tanto Efraim? Não só porque a maior parte dos reis ficaram naquele trono de Efraim, mas porque eles mesmos se chamavam por Efraim. Por quê? Até hoje existe essa religião, samaritanos, né? E o que eles acham? Eles acham que o Messias virá de Efraim. Então, assim como os judeus, né, não consideram a Cristo como Messias, e eles entendem que o Messias ainda virá da tribo de Judá, os samaritanos, essa religião samaritana, né, que tem lá no Oriente, tudo, eles entendem que o Messias ainda vai vir também, mas o Messias vai vir de Efraim. Então eles entendem que vai vir da tribo de Efraim. E isso, gente, já tinha um longo tempo da história. Eles ficavam achando que como que ia acontecer?
O Messias vai vir da tribo de Efraim. O Messias vai vir da tribo de Efraim. Então, eles mesmos consideravam a tribo de Efraim como a tribo mais importante deles. Talvez por isso também a Bíblia tantas vezes fale de Efraim, né? Então, eles consideravam que o Messias viria, a salvação viria de Efraim e não de Judá. Eles pensavam isso, os samaritanos, né? Por isso que a gente lembra que mais pra frente Jesus fala pra samaritana lá no poço, mas a salvação vem de Judá, né? Ele estava querendo dizer, a salvação não vem de Efraim não, o que vocês estão esperando, vem de Judá, né? Porque eles ficavam achando que a salvação vai vir de Efraim. Tá? E enquanto isso, lá embaixo, no Reino Sul, eles entendiam que a salvação viria do quê? De Judá. Mas lá no Reino Norte, eles entendiam, até hoje os samaritanos pensam, que a salvação vai vir de Efraim. Então, por isso que eu acredito também, né, que Deus fale tanto sobre Efraim, né? Eles mesmo consideravam uma tribo tão importante, então até Deus usa bastante Efraim para se referir ao Reino Norte. Então, aqui Deus diz, Efraim será para assolação no dia do castigo, né? Então, o Reino Norte vai ser para assolação, né? O que é a assolação? É horror, vai ser terror, vai ser terrível o que vai acontecer com eles. Quem vir aquilo acontecendo vai se horrorizar. Vai falar, meu Deus, como pode? Nossa, sabe aquela coisa de você olha e seus olhos te causam espanto? É nesse sentido que Deus está falando. No dia que o castigo vier para eles, vai ser um negócio horrível de se ver. E aqui ele diz, entre as tribos de Israel manifestei o que se cumprirá. E Deus está dizendo, e eu estou falando abertamente para todas as tribos o que vai acontecer. Eu estou anunciando isso. Eu já anunciei para as tribos do norte e estou anunciando também para as tribos do sul. Não venham dizer que vocês não sabem o que eu vou fazer. Eu estou anunciando para todo mundo o que vai acontecer. E ninguém está me dando bola, né? Aí no versículo 10, Deus vai falar agora de Judá. No versículo 10, Deus diz assim, os príncipes de Judá são como os que mudam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como a água, né? O que Deus está falando aqui? Deus havia falado, na aliança da lei tem isso. Era pecado fazer isso, na aliança da lei era pecado. Deus havia dividido a terra para o seu povo. E então a terra foi bem dividida, tinha os seus marcos ali, né? Cada um tinha, como se fala? Seus arames ali, né? Aqueles paus com arame dividindo a casa. Então, esse é meu terreno, ninguém vai invadir meu terreno, né? A gente lembra que uma das coisas que estava escrita na aliança da lei é que você não podia mudar esse marco. Então, eu não podia ir lá, quando o meu vizinho estivesse viajando, pegar aquele pau e pôr um pouquinho mais para dentro, para minha casa ficar um pouco maior, né? Para o meu terreno ficar maior. Não podia fazer isso. Isso era pecado. Não podia. E Deus está dizendo que Judá se tornou como alguém que faz isso. Como alguém que tem um limite estabelecido e ele ultrapassa o limite que foi estabelecido. Aqui não está dizendo que Judá está querendo invadir a terra do Reino Norte. Não é disso que Deus está falando. Deus está falando sobre a lei. Deus está falando sobre obediência. Então Deus está falando, já havia um limite pré-estabelecido para vocês. A lei. Eu já tinha dado a lei para vocês. Mas vocês ficam querendo ultrapassar a lei que eu dei. Então vocês ficam mudando a lei e querendo fazer um pouquinho mais. Dar um jeitinho. Não, eu acho que não tem problema fazer isso. E vocês estão pecando. Vocês estão, querem seguir a lei, mas ir um pouquinho além dela, né? Eles não estão deixando de cumprir a lei, mas eles estão indo além. E é isso que Deus está falando, vocês estão mudando os marcos. Eu já dei os limites de vocês, mas vocês estão indo além dos limites, né? Vocês estão indo até o limite, mas estão indo além também. Isso também vai ser para pecado de vocês, né? Porque eu vou vir sobre vocês com furor. Eu vou vir sobre vocês com ira. E a minha ira sobre vocês vai ser como água. Vai vir sobre todos e vai derrubar vocês e levar vocês. Então, no versículo 11, Deus diz, Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após o mandamento dos homens, né? Efraim, agora, ele já está oprimido. Ele vive uma opressão do caramba. É uma nação, outra nação, o próprio povo se oprimindo. Está todo mundo se oprimindo lá em Efraim. O próprio povo dentro de Efraim se oprime, né? Não precisa nem as nações estrangeiras oprimirem o povo do Reino Norte. O próprio povo do Reino Norte está se oprimindo. A gente lembra, né, que no início, no tempo de Jeroboão II, eles estavam vivendo um tempo de prosperidade, um tempo de paz, e eles mesmos se oprimiam, né? Mas a gente lembra que passaram alguns reis na história, né? A gente viu Menahem,
Pecaías, Peca, né, Zacarias, a gente viu que passaram alguns reis aí. E a gente viu no reinado de Menahem que houve uma invasão. A Assíria começou a entrar na história e a Assíria tomou terras ali. A Assíria foi ali para cima deles, né? E eles começaram a ser oprimidos pela Assíria. A Assíria agora está entrando e oprimindo eles. E é isso que Deus está dizendo aqui. Além deles mesmos se oprimirem, agora as nações ao redor estão vindo oprimir eles também, né? E eles estão quebrantados no juízo, né? Não há justiça nenhuma em Efraim. Ninguém é justo ali. Tudo se perverteu ali, né? E aqui diz, por que tudo isso aconteceu? Porque eles se encontram no estado calamitoso que eles se encontram. Porque eles se encontram tão maus desse jeito. Porque está indo tudo tão mal. Porque está indo tudo tão errado. E eles estão indo rumo ao cativeiro. Por quê? E Deus diz, porque ao invés de obedecer às minhas leis, em vez de ouvir o que eu digo, vocês preferiram ouvir homens. Vocês preferiram escutar o que os homens dizem. Em vez de ouvir os meus conselhos através dos profetas, vocês preferiram ouvir conselhos de homens. E é por isso que vocês estão assim. Vocês não quiseram ouvir a minha voz. Preferiram ouvir as vozes que lhe agradavam, as vozes que convinham, e é por isso que vocês estão assim. Vocês ouviam só quem bajulava vocês, por isso vocês estão assim. Aí no versículo 12, Deus diz, por causa disso, para Efraim agora eu vou ser como uma traça, né? A gente sabe, né, gente? Ter traça em casa é horrível, né? A gente tem roupa no nosso guarda-roupa, a gente vai ver tá um buraquinho, né? Ai, coisa chata, coisa... dá uma raiva, né? A traça foi e comeu nossa roupa, né? Aí ela vai e começa com um buraquinho pequeno, né? Aí depois o buraco vai ficando maior, ela vai comendo toda a roupa, né? Isso é a traça, ela vai corroendo, comendo toda a roupa. E Deus tá falando que vai ser como isso para eles, né? Eles vão ser destruídos. Deus vai começar e vai destruir tudo ali, vai ser tudo destruído, né? Deus está indo aos pouquinhos, eles não estão percebendo até que tudo seja destruído. E para ajudar, Deus vai ser como a podridão. Nossa! Então Deus vai vir para ajudar como aquela podridão que começa, também equiparada aqui ao câncer, né? Quando a palavra aqui na tradução é equiparada ao câncer. Seria, por exemplo, a podridão dos ossos, sabe? Vai se alastrando, só que é diferente da traça, né? A traça vai ali num buraquinho na roupa, vai indo, mas aqui Deus, para ajudar, ele fala como uma podridão, como se fosse uma podridão se espalhando por dentro, sabe? Nos ossos, né? E ele tá falando que para ajudar vai ser assim. A gente fala, caramba, parece que para ajudar tá mais pesado, né? Parece que o que Deus fala sobre Judá é mais pesado do que para Efraim, né? Mas a gente lembra que é sobre Judá que tá a promessa. Não é sobre Efraim. A quem muito é dado, muito lhe é cobrado. E era sobre Judá que estava a promessa. Era sobre a casa de Davi. Então Deus pega mais pesado mesmo com Judá. Aí no versículo 13, Deus diz assim, quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá viu que estava doente, Efraim foi lá e foi pedir ajuda para a Síria. E enviou ao rei Jarebe. Mas ele não poderá sarar vocês, nem curar a ferida de vocês. Aqui Deus está falando sobre os dois reinos. A gente não viu ainda o reino sul pedir ajuda para a Síria, mas a gente vai ver. Daqui a pouquinho o reino sul também vai pagar para pedir ajuda para a Síria. E Deus está dizendo aqui, vocês perceberam que vocês precisavam de ajuda. Mas em vez de clamar a mim e pedir ajuda para mim, vocês foram pedir ajuda para a Síria. E a gente viu já isso acontecer no reinado de Menahem, né? No reinado de Menahem a gente viu que isso aconteceu, né? A Assíria, ela começou a conquistar terras, veio conquistando terras ali. E a Assíria foi lá e conquistou a terra do Reino Norte. E quando Menahem percebeu que a Assíria estava dentro do território dele, Menahem falou, eu não consigo lutar contra a Assíria. Eu não vou poder fazer resistência, não vou poder lutar. Eu preciso de ajuda. E que Menahem fez? A gente lembra que Menahem foi lá e recolheu tesouro, recolheu riqueza de todo o povo do Reino Norte, de todos os ricos ali do Reino Norte, e entregou, né, para a Síria, para comprar a liberdade deles por um tempo. Ele falou, ai, me deixa me estabelecer como rei, eu acabei de virar rei aqui, me deixa estabelecer como rei, me deixa ficar aqui como rei, me ajuda a ter poder.
E assim a Síria falou, tá bom, e foi embora, mas era só por um tempo. É que eu até falei sobre isso nessa aula, né? Que nem chantagista, né? Você paga, daqui a pouco tá pedindo de novo. E é isso, gente. A Síria não vai se satisfazer com isso, não. Daqui a pouco vai voltar e vai querer mais, né? Vai acontecer isso também com Judá, a gente vai ver. Judá vai lá, dá um dinheiro lá pra Síria, né? Pra Síria não invadir Judá. O cara fala, tá bom, me dá aqui todo o dinheiro. Aí depois a Síria vai mandar um recado no reinado de Ezequias. Aí a Síria vai mandar recado lá, vai prender uma das pessoas que veio trazer dinheiro. Aí o rei Ezequias vai achar estranho. Mas por quê? Um dos que eu mandei não voltou. Que estranho. Depois ele volta. Ele tinha apanhado tudo, ele volta com um recado do rei da Síria. Que ele não é comprado por ninguém. Que aquilo não comprou ele não. Ele vai entrar. Porque ninguém manda nele. Não compra, né? E é o que está acontecendo aqui. E é isso que Deus está dizendo. Vocês reconheceram que vocês precisavam de ajuda. Vocês reconheceram que vocês estavam doentes. Mas vocês foram pedir ajuda de homens. Em vez de pedir a minha ajuda, vocês pediram ajuda de homens. E homens não podem curar vocês. Homens não podem dar aquilo que vocês precisam para ser curados. Não pode. Por isso, a ajuda que eles deram não vai adiantar nada. Porque vocês não vão ser curados do que vocês precisam. E é realmente o que vai acontecer, né? A Síria daqui a pouco está indo lá de novo e vai levar eles. Vai levar eles cativo de vez, né? Vai levar eles de vez embora, né? E eles não vão voltar mais para o Reino Norte. Não vão conseguir mais se reconstituir como o reino de Judá vai, né? Eles não vão. E é isso que Deus está dizendo. Aqui tem uma parte muito interessante que diz assim: e enviou ao rei Jarebe, né? Algumas Bíblias estão escritas como rei principal, né? Enviou ao rei principal. Esse termo no hebraico Jarebe, principal, significa opositor. Uau! Olha como isso tem um significado, né? Deus está dizendo, Efraim, vocês perceberam que vocês estavam doentes. E vocês, então, foram lá para a Síria e foram falar com o opositor de vocês. Vocês foram pedir ajuda para o inimigo. Em vez de pedir minha ajuda, foram pedir ajuda para o inimigo de vocês. E vocês acham que essa ajuda vai ser duradoura? É isso que Deus está dizendo, né? Foram pedir ajuda para o opositor. Ele é contra vocês. Vocês acham que até quando que vai durar essa ajuda, né? E é isso que Deus está dizendo. Caramba, e a gente vai ver mais pra frente também, como eu disse, Judá também vai fazer isso, né? E eles ficam pecando nisso. E Deus falando, pô, vocês estão vendo que vocês estão precisando de ajuda. Mas por que não vem buscar a minha ajuda? Vai buscar a ajuda dos homens. Aí no versículo 14, então Deus agora diz, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu o despedaçarei, e ir-me-ei embora, arrebatarei, e não haverá quem livre. Aí a gente vê aqui que Deus usa leão já grande, né, um leão já adulto, para falar com Efraim, para falar com o Reino Norte. E um leãozinho jovem, né, um leãozinho pequeno para falar com o Reino de Judá. E ele fala, eita, por que essa diferença, né? Não sei, eu refletindo sobre esse versículo, eu cheguei à seguinte conclusão, né? O Reino Norte está tendo muita dificuldade em ver Deus. Muita. Deus fala com o Reino Norte e o Reino Norte não está enxergando Deus no que Deus está falando, não enxerga no que os profetas falam, não enxerga, ele não consegue ver. Deus está falando e esse povo não está vendo. Então eu acredito que Deus falou no sentido de que vocês vão ver. Um leão adulto, se chegar, a gente vê. Né? Imagina, a gente está aí reunido num campo, chega um leão em fase adulta, todo mundo vê e todo mundo corre e se espalha. E assim vai chegar Deus. Deus vai chegar, todo mundo vendo ele chegar e todo mundo vai ser espalhado. E é o que vai acontecer com o Reino Norte, né? Ele vai vir com todo furor e eles vão ser espalhados, o Reino Norte. E então diz um leãozinho, né? Por que um leãozinho, né? E aí, que leãozinho é esse, né? Então aqui diz assim, e como um leãozinho eu irei para a casa de Judá, né? A gente pensa, eita, mas um leãozinho, por que leãozinho? Eu acredito que seja porque Judá estava se sentindo. E Deus estava querendo falar sobre esse orgulho de Judá, né? Judá já tinha uma rixa muito grande ali, já começou daí uma rixa muito grande entre o Reino Norte e o Reino Sul. Aquela rixa, o Messias vai vir de Judá.
Não, o Messias vem de Efraim. E ficava aquela rixa entre eles, né? E chega um determinado momento da história em que o pessoal do Reino Norte é impedido de entrar em Jerusalém. Mesmo se eles quisessem, não iam poder. O povo do Reino Sul não quer deixar eles entrarem. Começou a ter uma rixa ali muito grande entre eles. E eu acredito, né, que Judá tenha se enaltecido, né? A gente lembra... agora está no reinado de Jotão, né? Uzias foi um rei que trouxe muita prosperidade para Judá, né? E agora estamos em Jotão, então havia muita prosperidade ali no reino de Judá. Ele conseguiu conquistar determinadas terras, sujeitar alguns povos, né? Então ele começou a se achar um pouquinho, eu acredito. E é isso que Deus está querendo falar. Vocês não são tão importantes assim. Com um leãozinho eu acabo com vocês, né? Então eu acredito que Deus está querendo dizer, vocês não são tão importantes assim. Eu não preciso fazer muito esforço para acabar com vocês. Eu vou fazer um esforço maior para acabar com o Reino Norte, para que o Reino Norte me veja através da destruição deles. Então eles não vai poder mais dizer que não estão me vendo, porque até agora eu estou fazendo de tudo, eles não estão me vendo. Mas dessa vez não vai dizer mais que não estão me vendo. Agora, com relação a vocês, eu vou mandar um leãozinho, ainda pequeno, mamando ainda, né? Que é para vocês verem, vocês não são tão importantes quanto vocês acham, né? Eu consigo destruir vocês facilmente. Eu acredito que seja isso, tá? Então aqui diz, e eu o despedaçarei e ir-me embora, arrebatarei e não haverá quem livre, né? Quando eu vier, não vai ter quem livre vocês de mim. Não adianta vocês comprarem a Síria, não adianta vocês comprarem no Egito, não adianta vocês comprarem ninguém, porque ninguém vai livrar vocês de mim. Aí no versículo 15, finaliza a aula de hoje, amém? Diz assim, irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Olha que triste, Deus está dizendo assim, eu vou aí, vou castigar vocês. E depois que eu castigar vocês, eu não vou ficar com vocês, eu vou embora. Eu vou deixar vocês sozinhos no castigo. Não vou ficar do lado de vocês dando apoio na hora do castigo. Não, eu vou embora. Até que vocês reconheçam a culpa de vocês. Reconheçam o pecado de vocês. E então me busquem. Se arrependam e então me busquem. E então, de madrugada, vocês se encontrarão angustiados. E aí me buscarão. Né? Então Deus não está dizendo que vai ficar com eles. Deus está falando, não, eu vou castigar vocês. Vou mandar vocês para o cativeiro. Vou mandar vocês para uma terra estrangeira. Vou destruir a terra que era de vocês hoje. Vou voltar vocês à condição que vocês se encontravam antes de eu encontrar vocês, né? Que a gente lembra que Oséias fala isso. Vou voltar vocês à condição que eu encontrei vocês lá no Egito. Eu vou devolver vocês nessa condição, porque vocês não tinham nada quando eu te encontrei. E eu vou devolver vocês sem nada. E então, eu vou largar vocês lá. Não vou ficar lá com vocês, não. Eu vou largar vocês lá sozinhos. E aí, só voltarei para vocês quando vocês reconhecerem que vocês estão errados. Se arrependerem e verdadeiramente me buscarem. Caramba, né? Então, amém, gente. Na segunda-feira, na semana que vem, a gente vai ler Isaías, né? A gente vai ler Isaías 1, 2, 3, 4 e 5, né? Então, semana que vem, os 5 dias de aula, né? 4 dias de aula. Se a gente for ter na quarta-feira 5 dias de aula, vão ser só Isaías, né? Então a gente vai ver todos ali Isaías, tá bom? E depois a gente vai voltar para Oséias. Depois de Isaías 5, a gente volta para Oséias 6. Amém. Então, gente, amém. Que Deus abençoe, Deus nos guarde, né? Então, um ótimo final de semana a todos nós, em nome de Jesus, amém. Né? Amém. Eu vou desconectar aqui o Facebook e Instagram. Eu já falo pro pessoal do Meet, gente. Amém. Só um instante.